Bom pessoal, essa declaração do técnico Felipe Luiz, cara, é patético, porque o cara chega diante da coletiva e diz que para ele, o Flamengo fez um grande jogo. Como assim? Como assim o Flamengo fez um grande jogo? O time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal não, vão soar péssimas. Sabe por quê? Porque ter a cara de pau de dizer que o time ficou grande parte do jogo, o jogo inteiro, no campo do adversário, do jeito que foi. Porque pode ter ficado no campo do adversário sem ameaçar em nada o adversário. Ficou tocando bolinhas, igual um bando de jogador preguiçoso, sem objetividade, sem jogada, sem finalização, sem levar perigo de gol nenhum pro adversário. Um time prepotente, um time soberbo, um time displicente. E o ataque Felipe Luiz, se você falou que você ficou o jogo inteiro no campo do adversário, o seu ataque não sabe chutar ao gol. Seus jogadores não finalizam e quando finalizam, finalizam de forma ridícula. Inclusive o seu 9, que tantos bajulam quando teve a chance de dar um chute ridículo por cima do gol. No Flamengo do Felipe Luiz, foram contratados 2 jogadores que somaram, Paquetá e Samuel Lino, dão 62 milhões de euros. 2 jogadores que desde que chegaram ao Flamengo não decidiram e nem jogaram nada. Enquanto que Marcos Leonardo, um atacante que faz gol, não foi muito desejado por Felipe Luiz e pelo futebol do Flamengo. Luiz Henrique, jogador decisivo também, porque com esse dinheiro você contrata uns 2. Como é que o torcedor vai achar um grande jogo, um jogo em que o jogador que mais participou de gols no Flamengo nesse ano, ficou no banco de reservas que é o Cebolinha, e quando entrou foi colocado para jogar de lateral. É isso mesmo, lateral. O cara até falou depois do jogo, esse ano é meu último no Flamengo, eu não vou renovar. Deve ter enchido o saco. Ou seja, Felipe Luiz, tá uma declaração como essa, é fazer o torcedor de babaca. No estádio você vê o quão desorganizado e preguiçoso está o time do Flamengo. O Flamengo perdeu para o pequeno Lanús por 3-1 dentro do Maracanã, a torcida do Flamengo apoiando, mesmo o time vivendo uma fase terrível. O Flamengo tem um aproveitamento cara terrível. Lembrou o ano de 2023, cara, o Flamengo foi uma negação. E ele chega diante da coletiva e fala que o Flamengo, ao modo dele pensar, fez um grande jogo. Aí eu te pergunto, imagina se o Flamengo tivesse feito um jogo terrível, um jogo ruim, um jogo horroroso para ele. Segundo para ele, durante a coletiva ele deixou, o Flamengo, ao meu ver, jogou muito bem. Cara, o torcedor não é burro, cara. O Felipe Luiz assim, qual é a dificuldade de tu chegar diante do torcedor na coletiva que é onde todo mundo quer ouvir o que tu tem para falar? Tu chega e diz qual a dificuldade de tu falar? Olha, o jogo de hoje foi uma porcaria, nós não jogamos nada. O Flamengo, cara, tem um elenco absurdo, o Paquetá, cara, não tá jogando nada, o Pedro é um cone dentro de campo. Ele teve uma chance e colocou a bola lá na lua. Cara, como assim? Pedro não consegue fazer nada dentro do jogo, cara. É impressionante, cara, como o Flamengo desaprendeu a jogar em um curto período de tempo. Cara, é inacreditável o que está acontecendo com esse time do Flamengo. Tipo assim, não dá para o torcedor achar isso normal. Eu vi o Flazoeiro comentando ontem, cara, após o jogo, ele falou, cara, tem alguma coisa nos bastidores. Cara, assim, não é possível o Flamengo tá jogando o que tá jogando, cara. O Felipe Luiz insistindo em colocar Carrascal, colocar Plata, colocar Samuel Lino como titular, cara. Qual a lógica disso, cara? Esses caras não estão entregando nada e pior colocar o Ayrton Lucas. Cara, que erro bizarro assim. Você vê o Flamengo jogar, cara, esses erros patéticos, erros ridículos. Cara, isso não pode acontecer com frequência, mas eu vi uma coletiva de um dos jogadores do Flamengo falando, eu não sei se foi o Danilo, não sei quem foi exatamente. Mas ele falou, erros acontecem. Beleza, cara, acontecem. Mas toda hora o erro tem que acontecer? Que eu saiba, erros acontecem de vez em quando ali, não toda hora. E o Flamengo, cara, tá errando de uma maneira assim absurda. Todo jogo tem um erro escandaloso. E esse erro, cara, assim na minha opinião também foi um erro mais do Ayrton Lucas que em vez de pegar a bola, virar o jogo pra frente, jogar pra frente, ele vai recuar pro Rossi. É fudeu, porque ali o Flamengo tava jogando, tava tentando pressionar o pequeno Lanús. O Flamengo vai lá e toma um gol. Pronto. Aí meu irmão, agora vai ter que escalar uma montanha gigante. O Flamengo até tentou, correu, mas assim, tecnicamente, cara, o Flamengo tá muito abaixo, tá muito ruim. O Flamengo precisa abrir os olhos, porque
Como eu já falei que no Campeonato Brasileiro o Flamengo tá perdendo muitos pontos e esses pontos lá na frente vai custar muito caro e o Palmeiras tá lá em cima, cara. O Flamengo só tem 4. Então pra tu ver, tu acha que 10 pontos não faz diferença? Cara, claro que faz. Ano passado teve uma diferença de quantos quando o Flamengo foi campeão? 4 pontos. 76 o Palmeiras dava, o Flamengo 79. 6, 7, 8, 9. Aliás, 3. A diferença de 3, imagina 10. Hoje o Flamengo tá com uma diferença de 6 pontos. É muita coisa. O campeonato ainda começou agora, eu sei que tem muita coisa pra acontecer, mas acompanhar o time do Flamengo, cara, o Flamengo tá muito ruim. E não, eu não digo somente a parte da frente não. Defensivamente o Flamengo tá muito frágil, Léo Ortiz, cara, tá de férias ainda. Tá de férias, não consegue ele jogar, não consegue defender o Flamengo, não consegue fazer gols. O Flamengo só fez 2 gols, porque foi pênalti. 2 gols de pênaltis. E assim, cara, legal que aconteceu ano passado. Não pode saber o que aconteceu ano passado. O ano passado já passou, eles estão recebendo seu salário em dia. O Flamengo paga em dia e do jeito que tá, a tendência é piorar. Aí o cara vai e chega na coletiva e diz que o Flamengo, para ele, fez um grande jogo. Perdão, mas isso é fazer o achar que o torcedor é idiota, patético, em acreditar que o Flamengo está evoluindo de alguma forma. Demissão do técnico Felipe Luiz. Todo mundo cobrando do técnico Felipe Luiz. Eu até falei agora, durante a madrugada, conversando com alguns amigos, Felipe Luiz tem que ser cobrado. Felipe Luiz precisa ser cobrado. Mas mais do que o Felipe Luiz, tem que cobrar também o Boto. Vocês lembram quando o Marcos Braz era dirigente do Flamengo? Todo mundo cobrava o Marcos Braz. Qualquer problema que tinha, o primeiro a ser cobrado era o Marcos Braz. Ninguém cobra o Boto. O Marcos Braz, ele era vice-presidente, não recebia salário. O Boto é contratado, ele recebe salário. O Babi, que é o presidente do Flamengo, deu ao Boto a responsabilidade pelo futebol do Flamengo e o que o Boto está fazendo. O Boto teve o final de dezembro, o Boto teve janeiro inteiro e fevereiro que vai acabar amanhã. O Boto teve todo esse tempo para contratar um centroavante e não contratou ninguém. Venderam o Juninho e não contratou o Flamengo hoje. Tem o Pedro e tem o Aracel. Os 2 jogadores estão mal. Tem 2 jogadores que estão mal, mas ele queria o Caio Jorge. Cara, desde o primeiro contato com o Pedrinho e o BH, já deu para entender que o Pedrinho não ia liberar o Caio Jorge, só por 50 milhões de euros. Já deu no primeiro contato, já tinha dado para entender isso. Ah não, mas aí tinha o Marcos Leonardo, que depois o Marcos Leonardo isso, que depois o Marcos Leonardo aquilo. Ah, tinha o Gabi Muniz. É sempre uma desculpa, é sempre alguma coisa. O torcedor rubro-negro tá cansado de desculpa. Cadê o scout? Cadê o scout que ia trazer jogadores desconhecidos baratos para o Flamengo? Trouxeram o Juninho, desconhecido por 45 milhões de reais. Aí não é desconhecido não, meu amigo. Aí não é desconhecido. Fluminense contratou um jogador agora, Lúcio Acosta, agora não lembro, acho que no ano passado. Lúcio Acosta. O cara bom de bola. O Fluminense pagou 22 milhões de reais no cara. Por que que o scout do Fluminense funciona e o scout do Flamengo não funciona? O Boto tem que ser cobrado também. A gente tem que cobrar o Felipe Luiz, mas tem que cobrar o Boto. Tem que cobrar o Boto. O que o Boto tá fazendo aí? Tudo bem, o Pedro tá em péssima fase. Você pode ter um palpite antes do jogo de que o Pedro vai jogar mal, de que o Pedro vai ser indolente no jogo sem bola, de que o Pedro vai tentar sempre um toquinho bonito quando. Como teve chance ontem de finalizar e tenta de novo aquela bola colocada no ângulo quando deveria chutar com violência, né? Para tentar o gol, o campo molhado, a bola viva ali. Não, Felipe, tenta sempre a mesma coisa. Como tentou contra o Madureira no primeiro recreio, fez uma boa defesa. Ele tentou a mesma jogada ontem na única chance real que teve do jogo. Mas você não vai. Você não pode afirmar isso do Pedro, você pode achar que vai acontecer. E quando você imagina em tese que o Pedro esteja em uma fase, que é um centroavante, você precisa fazer gol. Você vai cruzar a bola na área do adversário. Foram 44, nitidamente 44 cruzamentos. Bem, então você vai ter o Pedro. Não, ele tem o Plata, que é alérgico ao gol, como vimos naquela jogada na arrancada. Gol e Plata são praticamente incompatíveis. É muito difícil fazer gol. Ele finaliza mal. Ele não tem a tranquilidade necessária para finalizar. É um jogador esquisito de jogar como noite. Então ele começa com essa escalação. Eu louco do jogo, ele avacalha completamente o time do Flamengo. Cebolinha vira ala direita.
Ele tinha o Boial, ele queria um jogador para dar a falta profundidade, colocar sempre esse Royal para tentar fazer jogadas de fundo, mas não. Tira o Varela, põe o Bruno Henrique, o Cebolinha vai para outro lado. O Felipe Luís está tentando basear algo que pode ser sua ruína. Lembra João Fernandes Junice, que é um trabalho excessivamente autoral. Aquela coisa de ter que assinar tudo o que faz. Não, isso aqui é a cara do Felipe Luís. Nunca é o simples, nunca é o simples. É sempre o mais complexo. E aí você tem várias questões. Eu não acho que ele é mais uma questão física. Acho que está disposto com o lado carioca, os 3 diazinhos que eles anteciparam para jogar. O Vasco não cola, já é um time de sobra para isso. Semana passada, o jogo do Flamengo antes desse jogo foi o Madureira no domingo. Então o Flamengo teve a sorte de, depois de vencer o Botafogo, pegar um time pequeno, pôde vencer com um time que não era a força máxima. Então ele teve tempo, teve condição, enfrentou o adversário mais fácil, venceu com tranquilidade, praticamente classificou-se para a final do campeonato estadual. E nada disso foi aproveitado. Então você faz mudanças meio loucas, e é difícil entender porque não joga o Vitão e entra o Léo Ortiz, de novo o gol de cabeça, de novo em campo o Léo Ortiz. De novo mal posicionado. O terceiro gol de cabeça, 2 parecidos, né? Agora já o treinador deu lançada, cabeceou. 2 gols na Argentina e no Brasil, que o gol do São Bento dos Santos, do São Paulo na derrota no Morumbi. Então você vai juntando aí, vai encontrando uma série de situações. Então o Vitão não joga ontem, finalmente jogou o Everton Araújo. E tem uma outra questão do primeiro gol que eu acho, que é até a falha da Lito Lucas, mas tem a inconsequência do goleiro Bosco. É um chutão do Losado, o goleiro do Luiz Abalta do campo do Flamengo, gramado tá pesado, choveu o tempo todo. Choveu desde o período da tarde ainda, antes do escurecer, até a madrugada chovendo sem parar, sem parar. Houve, aliás, uma pequena trégua por volta das 8 da noite, um pouco antes, um pouco depois. Foi o momento que parou de chover no Maracanã, 7 alguma coisa, peguei chuva e depois aí a chuva parou, depois voltou, parou mais de chuva forte. Ou seja, o campo obviamente é um campo perigoso. Aí o Bosco sai do campo, toca a bola do Lito Lucas. Ele, como sempre faz, fica tanta opção de passe. Se é o Alexandro ali, dificilmente isso teria acontecido. Comentem aqui, pessoal. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Valeu e até a próxima!